popular, que prazer revê-los e revê-las ainda aqui virtualmente, né? É uma grande satisfação poder estar voltando a contribuir com as aulas de geografia, né? Nós, como muitos de vocês sabem, eu estava trabalhando com geografia, filosofia e sociologia, né? E tive que sair para ir fazer o mestrado, mas aí toda essa conjuntura pandêmica, né, nos fez parar os estudos, né? Literalmente aqui nós ainda estamos trabalhando com vocês via online, mas as universidades estão todas paradas e por isso eu estou aqui em Altamira. Então, a quem já assistiu minhas aulas, um forte abraço e bom revê-los, é um prazer estar junto com vocês. A quem entrou depois que eu saí, eu me apresento, né? Sou Flávio, estudei filosofia, geografia e filosofia, estou mestrando em educação, faço parte da direção política da Caixa de Educação Popular e contribuo com geografia, filosofia e sociologia, né? Mas nesse meu retorno agora, com um retorno imediato e excepcional, eu vou estar trabalhando só geografia com vocês, porque vocês estão com o Erison, né? O camarada Erison está trabalhando filosofia e sociologia. Bom, mas vamos lá. Então, qual que vai ser a nossa metodologia? Nós vamos passar o conteúdo, né? As disciplinas que estão dentro do cronograma do Enem, que estão dentro lá do conteúdo programático do Enem, certo? Cada aula eu vou estar encaminhando os exercícios e também vou estar disponibilizando os slides para vocês, que aí os meninos da secretaria, Ramires, né, Aline e Gabriel vão estar passando. Beleza? Eu fiquei sabendo que a última aula de fato de geografia que vocês tiveram foi comigo, né? Foi lá 2, 3 meses atrás que o Diogo vem trabalhando os métodos e técnicas do Enem. Então, eu acredito que seja interessante nós retomarmos então, de onde nós paramos, para fazer a coisa certa, né? Vão ser aulas curtas, diferente das aulas presenciais, mas que nós teremos também a oportunidade de suprir essa brevidade das aulas faladas aqui, expostas, com a tiração de dúvidas pelos Zooms, 40, 50 minutos que nós teremos a cada dia das nossas aulas. Beleza? Bom, eu lembro que nós começamos a trabalhar, pegar a geografia lá no início, né? Eu fiz um resgate da ciência geográfica, do conceito geográfico no início, né? A sua origem, né? A sua etimologia e a sua epistemologia, que são os termos que nós trabalhamos sempre e a gente deixa isso muito claro. Então vamos retroceder um pouco, eu só quero fazer uma revisão do que já foi passado e assim a gente vai dando continuidade, né? Então nós começamos a estudar a geografia da sua origem, da sua etimologia e da sua epistemologia, e pegamos aí a astronomia como primeiro ponto, né, que geralmente estão nos conteúdos didáticos, aí a gente começa pela astronomia. O que é a astronomia? É estudar a origem do universo, a origem do planeta Terra e etc. Certo? Então, nesse sentido, nós vimos que a geografia é uma ciência que descreve a Terra, os acidentes geográficos e mais do que isso, hoje a geografia também se coloca como ciência capacitada de estudar as relações entre homem e natureza. Etimologicamente, a palavra geografia significa estudo da Terra. Então a geografia como ciência de descrição da Terra, ela vai nos dar inicialmente os primeiros parâmetros de localização. No slide que eu vou mandar para vocês, eu coloquei um conceito bem interessante. Então, se nos perguntarmos hoje o que é geografia, de um modo geral, de uma forma geral, nós podemos dizer que a geografia é a ciência que se preocupa em estudar e descrever a superfície da Terra e as relações que se pode observar em sua superfície entre natureza e homem. Ok? Então, esse é o conceito de geografia. E o universo, professor? Porque a astronomia nós vamos começar inicialmente pela origem do universo. Não confundam o universo com o planeta Terra. Nós vamos trabalhar aqui a origem, as supostas, né, ou as teorias científicas que definem
a aparição do universo e vamos trabalhar também com as teorias que definem a origem da Terra. Tá certo? Por exemplo, o que é o universo se eu perguntasse para vocês? O universo é o espaço onde contém todos os astros celestes. Tá? Então, o universo é o espaço infinito, até então, pela ciência, onde nós encontramos todos os astros. Estrelas, Sol, Lua, planetas e etc. Galáxias e etc. Nós somos, assim, uma pequena parte, né? Nós estamos em uma das mais de 150 bilhões de galáxias, né, que existem dentro do universo. Então a Terra está dentro desse processo. Vamos começar a trabalhar então com as teorias, as mais aceitas teorias de origem do universo. Eu vou estar encaminhando o slide para vocês e depois nós vamos estar tirando as dúvidas. Então nós começamos primeiro, antes das teorias eu gostaria de falar das concepções. E aí eu gostaria que vocês não confundissem concepções com teorias. Nós temos duas grandes concepções de criação do universo, ok? Falamos isso em aula, quem assistiu, quem participou vai lembrar muito bem. Quais são essas teorias? A teoria criacionista, certo? Que é a teoria ligada à religião, à divindade, Deus, Adão, Eva, paraíso e etc. E a teoria evolucionista, né? Ou a teoria científica, digamos assim, vamos chamar de teoria evolucionista, que é a reprodução natural das espécies, isso baseado muito no que Darwin nos fala, a seleção natural das espécies. Então essas são as duas grandes teorias. Então quando se refere ao criacionismo, nós estamos falando de uma teoria de criação do mundo por um Deus único. Quando nós estamos falando de evolucionismo, nós estamos falando por um processo natural de surgimento das espécies no nosso planeta, por vários outros aspectos e várias outras formas de vida. Ok? Flávio, uma teoria anula a outra? Ou eu sou só criacionista ou eu sou só evolucionista? Não necessariamente. Eu lembro que em sala eu trouxe um exemplo, nós fizemos um debate muito interessante em cima de uma resposta do Papa Francisco, né? Porque a principal teoria, já adiantando para vocês, de criação do universo é a teoria do Big Bang de Gamow, ok? Então o Papa, né, teoricamente é um criacionista, ok? Igreja, religião, Deus, criação e etc. Mas perguntaram para o Papa se ele acreditava na teoria científica do Big Bang, né? No instante zero, no átomo zero que explode e daí surge todos os demais astros, as demais matérias que nós conhecemos no universo. E por incrível que pareça, o Papa disse que acreditava no Big Bang. Mas como assim, Flávio? Se o Papa é criacionista, ele vai acreditar? Simples, companheiros e companheiras, meninos e meninas, né? O Papa, ele vai lá na Bíblia, né? Ele busca um fato histórico e tenta casar com um fato científico. Que fato histórico é esse? O que o Papa diz? A primeira coisa que existe na Bíblia, lá no início, no livro de Gênesis, quem é familiarizado com a Bíblia sabe disso, a primeira ordem de Deus é que haja luz. Certo? Haja luz. A Bíblia não diz como houve luz, mas a Bíblia diz que houve luz, certo? Que haja luz e no instante todo o universo se iluminou. O Papa, muito sabiamente, vai dizer: os fatos históricos bíblicos, né? O tempo histórico, ele é compatível, não estamos falando aqui que é exatamente o mesmo, do fato geológico, do tempo geológico da ciência, de quando teria surgido o universo. Ok? Então, o Papa vai dizer, quem vai negar ou afirmar que o Big Bang não tenha sido a ordem de Deus para a criação do universo? Então, muito sabiamente, né,
Então isso é para dizer para vocês que uma teoria não anula a outra. Eu posso acreditar no evolucionismo, na teoria científica, mas eu posso também acreditar na teoria do criacionismo, e muitos filósofos no decorrer dos tempos, a própria escolástica, a própria patrística, né, a filosofia medieval, tentou casar, né, esses dois temas. Ok? Mas estão entendendo, galera? Então é complicado a gente dar aula assim porque não tem um retorno, né? Eu, como freiriano, gosto muito de dialogar com vocês, ouvi-los e trazer e etc. Mas o importante é que vocês estejam entendendo. Mas vamos começar com a primeira teoria, né? Eu vou dar uma lida aqui e vamos explicar um pouco. A primeira teoria do universo chama-se teoria do universo expansão, que é do George Lemaitre e do Hubble. Essa teoria ela foi criada pelo americano Hubble lá entre 1850 e 1860, porque ele morre em 1953. O Hubble ele vai estudar a idade e o tamanho do universo. O que o Hubble vai fazer? Ele vai basear seus estudos na distância das galáxias, né, da Terra, e a velocidade com que essas galáxias se afastam de nós, certo? Hoje nós sabemos, como eu já havia falado no início, que existem mais de 140 milhões de galáxias. Há, inclusive, correntes científicas que falam em bilhões de galáxias. Então, o que essa teoria da expansão ela afirma, segundo Lemaitre e segundo Hubble? Que depois que surge o universo, ele continua num constante crescimento. Como que ele vai chegar a essa conclusão? Pelo distanciamento das galáxias de nós. Ou seja, há 1000 anos atrás, a galáxia X estava próxima da Y. Hoje, a X está o dobro de distância da Y. O que o Lemaitre vai dizer? Que existe uma expansão contínua no nosso universo. Essa é uma das teorias, tá certo? Uma outra teoria também que a gente vai chamar, só para dizer também que o Lemaitre vai dizer que existiu o Hubble, né? Depois completando os estudos do Lemaitre, desculpa aí os nomes, ele vai dizer que houve um átomo primordial. Que átomo é esse? O instante zero, a explosão. Essa teoria ela se identifica muito com o Big Bang, mas ainda não é a teoria de Gamow do Big Bang. Uma outra teoria diz respeito à teoria do universo estacionário. Nesse modelo aí, a matéria ela vai se afastando e vai se perdendo no universo infinito, né, pela criação de uma nova matéria em um ponto qualquer. Assim, as galáxias não são mais observáveis da Terra, vão sendo respostas pela formação das novas galáxias próximas. Bom, diferente da teoria de Lemaitre, estudiosos dessa outra teoria do universo estacionário vai dizer: o universo não está em expansão, ele é substituível. Como assim, professor? Uma galáxia vai sendo substituída por outra galáxia. Então, o universo ele está estacionado. A partir do momento que ele surge, ele para de crescer automaticamente e ele acaba estacionando, tendo aí, nessa teoria, uma sugestão de substituição de galáxias, né? Novos astros vão se perdendo, né? Vão sumindo, outros astros vão surgindo em volta daqueles astros, né? Um exemplo muito usado nessa teoria é, por exemplo, as estrelas. As estrelas que nós vemos hoje, elas estão a milhares de anos-luz de nós. É muito provável que essas estrelas não existam mais, mas a distância que nós temos dessas estrelas, né, desses astros, nos faz ainda vê-las ainda num tempo muito antigo, num tempo muito passado. E uma outra teoria que nós temos é a teoria do universo pulsante. Esse modelo ele vai se expandir, vai se contrair a partir de um determinado limite. Prestem atenção. A principal teoria desse universo pulsante é que ele é temporalmente infinito, mas espacialmente infinito. Como assim, professor? No tempo ele é infinito, o universo está parado. Mas no espaço ele parou de crescer. Entenderam? Então ele é infinitivamente gigante, né? Tá pulsando sempre. No entanto, espacialmente
ele tem uma finitude, ele já tem a sua completude de galáxias, a sua completude de astros e etc. Tá? E finalmente, nós vamos ter aí a teoria do Big Bang. Bom, essa é a teoria mais aceita, né? A teoria de George Gamow. Nessa teoria foi anunciada em 1948 pelo cientista russo naturalizado americano, certo? Segundo Gamow, o universo teria nascido de uma enorme explosão. A essa explosão nós damos o nome de Big Bang. Né? Quando, professor? Entre 12 e 15 milhões de anos atrás, tá certo? Portanto, a média de idade do universo varia aí de 13 milhões a 14 milhões, não, bilhões, de 13 a 14 bilhões de anos, tá? Bom, segundo Gamow, o universo concentrava-se todo num único ponto com altíssimas temperaturas e densidade energética. Chega um momento que esse ponto explode. É o instante zero. É onde começa a sua expansão. Olha aí, casando lá com a primeira teoria. Tá certo? E segundo Gamow, esse universo continua expandindo-se até hoje. Né? O universo primitivo, gente, ele é uma mistura, segundo Gamow, de partículas subatômicas. Quais são elas? Quarks, elétrons, neutrinos e suas antipartículas, que se movem em todas as direções em velocidades próximas à luz. Ok? As primeiras partículas pesadas, prótons e nêutrons, associam-se para formar núcleos de átomos leves. Esses núcleos são o hidrogênio, o hélio e o lítio. Aí explica a formação, por exemplo, do nosso Sol. Segundo Gamow, ao se expandir, o universo também se resfria, passando por uma mudança de cor. Né? Ele passa da cor violeta à cor amarela, depois laranja, enfim, vermelha. Cerca de 1 milhão de anos após o instante zero, segundo Gamow, a radiação, ou seja, a luz, ela separa. O universo torna-se transparente com a união dos elétrons aos núcleos atômicos. Segundo Gamow, a luz pode caminhar livremente. Cerca de 1 bilhão de anos depois do Big Bang, ou seja, do instante zero, os elementos químicos começam a se unir para dar origem às galáxias. Como surgem as galáxias? Através da união das matérias e dos elementos químicos que são derivados da explosão do Big Bang. Na década de 40, Gamow achava que poderia se encontrar no espaço uma radiação cósmica remanescente do Big Bang. Mas isso nós vamos continuar na próxima aula. Será que Gamow estava certo? Será que ainda hoje, 14 bilhões de anos depois da explosão do Big Bang, é possível encontrar no espaço ainda radiação cósmica que remanesce desse instante zero? Na próxima aula a gente dá continuidade. Galera, foi um prazer, bom revê-lo. Anotem as dúvidas, vou mandar os exercícios e a gente vai conversar. Forte abraço!